Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu em 1971. Esse site se chama WTF Happening in 1971, o que aconteceu em 1971. Esse WTF significa que é essa que aconteceu em 1971, tá? É a sigla em inglês para que é essa que aconteceu, né? Que coisa que você entende, né? Não vou falar aqui, WTF. O que aconteceu em 1971 e a gente vai entender o que está acontecendo hoje, graças ao que aconteceu em 1971, como por exemplo isto aqui, ó, essa reportagem do G1 agora, certo? Cartórios registram um número recorde de divórcios em 2021, certo? Então vamos tentar entender o que está acontecendo, por que vem esses recordes, e vamos tentar entender a relação com 1971. Primeiro, antes de chegar em 1971, certo? Esse site é um site que só mostra estatísticas, onde as setinhas indicam 1971. A gente vai dar uma olhada o que aconteceu em todos os gráficos em 1971 ou logo após, e por que as pessoas começaram a ficar mais pobres a partir de 1971, por que os ricos começaram a ficar mais ricos a partir de 1971, e muitas coisas que aconteceram a partir de 1971, como esse débito enorme dos Estados Unidos. Ó. E aonde foi usado esse dinheiro? Né? Então o que aconteceu em 1971 para mudar todos esses gráficos a partir dessa data? Você pensa que é alguma coisa ideológica, né? Mas não é só isso não. O que aconteceu em 1971, hein? Pois bem, então vamos primeiro dar uma olhada nessa reportagem. Olha só. Mais de 80 mil casais se divorciaram nos cartórios em 2021, né? Segundo dado do Colégio Notarial do Brasil. Então, aqui estão os divórcios, ó, 2007, 2008, 2009, 2010, ó, começou a subir mais ainda, hein? Se você for ver de 1971 para frente, fica pior. Mas olha só, que subindo e agora continua subindo. Os casamentos estão diminuindo e os divórcios estão diminuindo, estão aumentando. Uma hora os homens vão deixar de ser trouxa, imagino eu, e os casamentos vão começar a diminuir, porque eles vão entender, os homens uma hora vão entender. Não só porque eu tô falando, não. Eles estão vendo os amigos se ferrando. Tipo assim, não é qualquer pessoa, qualquer mulher que serve para casar. Pronto. Nem todo homem vai casar. Você tem que merecer, vai ter que seguir as leis do Criador. Tipo assim, não vai casar todo mundo, ponto. Se você for casar na marra, vou escolher aqui uma mulher, vai essa linda, etc, tal. A mulher sabe te pescar e vai conseguir aí te pescar de qualquer jeito e você vai ser o peixe na brasa dela, ok? Na brasa. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui para as moças que não tiveram educação com a mãe e com o pai. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui que eu explico, tá bom? Eu vou explicar bem claro para todo mundo e é assim, os meus filhos entendem isso perfeitamente, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Seu pai e sua mãe não te explicaram porque eles não tiveram conhecimento para isso. Vamos explicar aqui. É o seguinte, a mulher, ela tá por aí pescando o marido, ela quer pescar o marido, certo? Por quê? Porque ela consegue fazer pimba-pimba à vontade. Basta erguer uma placa, vai aparecer 15 pessoas ali, né? Ela pensa o seguinte, que ela vai passar para os 15 doenças, mas na verdade um deles vai passar para ela também. Então ela vai lá, tá com uma placa, vai aparecer homem para fazer pimba-pimba, colocar o material genético dele para dentro dela. Tudo bem. Agora, ela não vai conseguir casamento assim, ela vai colocar uma placa dizendo assim, quem aqui quer trabalhar feito um doido para conseguir sustentar a mim e os meus filhos, etc, tal, enquanto você trabalha. Feito um doido. Não vai aparecer muitas pessoas que querem trabalhar para ter uma esposa do lado. Alguém vai dizer, vai lá e estica uma placa assim, ó. Quem gostaria de casar, né, e me defender até a morte? Porque a Bíblia diz que o marido tem que dar a vida pela esposa, se assim necessário. Quem aqui tá afim de dar a vida por uma pessoa aí só pra fazer uma pimbada? Talvez seja mais barato outras alternativas. Pois bem, então a mulher ela sempre está tentando fisgar o homem, tá? As mulheres hoje tentam fisgar com o quê? Com pimba-pimba. Pior maneira de fisgar. E o peixão que for fisgado só por pimba-pimba, se prepara para ir para a brasa. Sabe a brasa do inferno em vida? É isso aí que vai virar a sua vida. Por quê? Vamos lá. Você tem que entender uma coisa aqui. Primeiro para as moças. Como é que você pesca? Você tem que pôr uma isca, certo? Se você colocar a isca, um peitão de fora, a bunda de fora, roupas curtas, maquiagem, você vai pescar que tipo de peixe? Porque cada peixe tem uma isca diferente, entendeu? Você não pesca, por exemplo, a truta do mesmo jeito que você vai pescar salmão, entendeu? São iscas diferentes. Então, vamos lá. Como é que você pesca um bom marido? Como é que você pesca um bom marido?
Você se veste mostrando o corpo? Não, mostrando o peito, etc, tal, você vai conseguir um homem imaturo. Porque o homem imaturo, ele tem a libido acima de qualquer outro pensamento. Ele não vai pensar na família, ele não vai pensar nos filhos, ele não vai pensar em nada, ele vai pensar na libido dele. Só na libido. Ele não é um homem maduro. Então, se você for pescar com seus peitão de fora, o que vai acontecer? Você vai pescar um homem imaturo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. O que define maturidade? Um cara que é controlado pela libido, obviamente, não é maduro. É muito simples entender isso. Então a mulher vai lá, ela quer um cara maduro, mas ela vai lá e pesca usando os peitos dela. Bom, aí já era. Agora, como é que uma mulher vai pescar um homem padrão bíblico? Bom, se ela usa uma saia longa, já vai chamar atenção. Já vai chamar atenção. Aquela mulher é uma boa mulher. Provavelmente uma boa esposa. Se ela não tem um decote enorme mostrando o peito para todos os outros machos, e aí já vai chamar atenção. Pô, essa mulher é uma mulher discreta, como a Bíblia diz que tem que ser. Certo? Se ela for virgem, puxa, aí estourou a cabeça aí de um homem padrão bíblico, é óbvio. Tipo assim, é uma mulher que se guardou pro marido, certo? Não saiu por aí distribuindo para um monte de gente colocar material genético dentro dela. Até porque, se a mulher é virgem, ela não tá com nenhuma doença venérea, certo? Não tá com aquele cheiro terrível, nem nada disso, entendeu? Então, ou seja, isso aí são itens que vão te ajudar a pescar um marido padrão bíblico, certo? Agora, as mulheres que têm um monte de problema mental, etc, tal, realmente, assim, aí vai ter que apelar para outras coisas, e o homem que se casar com essas mulheres aí vai rodar feio. Porque, olha só, o divórcio só aumenta, e pode ter certeza aqui que cada um desses números aqui, ó, por exemplo, 80.400. 80.400 caras que, tipo assim, só faltaram quebrar a cabeça na parede, entendeu? De tanta raiva que passaram pra estarem vendo o negócio do divórcio. Né? Tipo assim, olha as notícias que tem hoje. O pessoal tá falando aí de casamento aberto. Teve outro dia uma mulher falando assim, que falou na cara do marido, pra todo mundo ver, inclusive, da cara do tonto, falando assim que ela decidiu que antes de ter filho com ele, ela preferia ter filho com amante. Tipo assim, se prepara aí, meu. Você vai ter que encontrar casamento pros seus filhos? Fora de uma comunidade bíblica? Se encontrar errado, meu filho, se encontrar errado, tipo assim, reza muito. Se você gosta de rezar, mas você gosta de não seguir os mandamentos, tipo assim, a sua reza não vale nada. Ela nem é entregue se você não segue os mandamentos. Tipo assim, não tem nem efeito. Você tá falando com você mesmo, você tá se enganando, só isso. Então, continuando aqui. Então, os divórcios só aumentando. Agora tem divórcio online, ó. Com a possibilidade da realização do divórcio online, isso vai dar um impulso aí, né? Ou seja, agora tá mais fácil do que nunca você se divorciar. Então, o número aqui ainda vai aumentar um pouco. Agora, como os casamentos estão caindo, obviamente vai ter que cair esse número também. Porque quanto menos casamento, menos divórcio. Então, quando só tiver casamentos corretos sendo feitos, não vai ter divórcio nenhum. Você vai ter talvez 2.000 casamentos ao invés de 100.000 casamentos, mas você vai ter 0 divórcios de 2.000, que é muito melhor do que você ter 100.000 casamentos e ter 98.000 divórcios. Certo? Pois bem, então continuando aqui. Agora o que aconteceu em 1971 para mudar isso aqui? Por que a taxa de divórcio aumentou, principalmente a partir de 1971, tá num desses gráficos? Vamos dar uma olhada aqui. E o que aconteceu com os ricos? Por que eles ficaram mais ricos? Olha só, a produtividade entre 1948 até 2017, ela só sobe. Esse gráfico é amarelo, ó, subindo. Aí aqui tem uma bolinha, tá vendo? Que é bem perto de 1971. Então o que aconteceu? Conforme aumentava a produtividade do trabalhador, aumentava o salário dele, ó. Aumentava junto, é a curva em vermelho. Então você trabalhava mais, era mais eficiente, tinha um salário maior. E depois, maior. E depois, maior. E aí, de repente, a partir de 1971, o trabalho fica... Ó, até diminui aqui um pouco o valor e sobe só um pouquinho. Então a produtividade das pessoas aumentou muito, mas o salário delas não aumentou proporcionalmente a partir de 1971. Ou seja, alguma coisa aconteceu aí. Olha só isso aqui. Isso aqui, ó, esse gráfico azul aqui, que está subindo até aqui, ó, é o PIB per capita. Então é tudo que o país produziu dividido pelo total de pessoas. E o que acontece? Está subindo quase uma linha reta. Vocês estão vendo aqui? Beleza. Aí o que acontece? Tá vendo esse gráfico em vermelho que tá aqui por baixo? Tá vendo? Esse gráfico em vermelho tá aqui embaixo. Esse gráfico em vermelho ele acompanhava, ó. Quando o PIB per capita subia, o salário das pessoas subiam. Quando o PIB per capita subiu mais um pouquinho aqui em 1960, o salário
per capita, o salário das pessoas subiu. E em 1970, quando o PIB subiu, o salário subiu. E de repente, a partir de 1970, o PIB sobe e o salário das pessoas diminui. O quê? Quer dizer, o país está ficando cada vez mais rico, as pessoas estão ficando mais pobres, porque alguém está acumulando riqueza. Ah, mas como é que aconteceu essa acumulação de riqueza agora, que deu essa explosão de acumulação de riqueza na mão de poucos? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. O que aconteceu em 1971? Fica incógnita. A gente já vai falar sobre isso, eu sei a resposta. Então vamos lá. Olha só, de novo, aqui o salário das pessoas se estagnando. Aqui também é sobre salário. Aqui também é sobre o declínio dos salários na participação econômica, né? Tá diminuindo. Aí o que mais? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó, era sobre o salário das pessoas negras nos Estados Unidos, que estava aumentando rapidamente, ó, aumentando, que maravilha, ó, fast progress, subindo. E aí, de repente, a partir da setinha, começou a crescer mais devagar. Olha só, agora comparando, isso aqui, esse gráfico aqui, ó, é o PIB subindo, esse gráfico em azul, igual de baixo, tá vendo? O gráfico azul aqui, ó, 1950 aqui, ó, vai subindo, o PIB aqui embaixo igualzinho o gráfico azul. E este gráfico aqui é o salário dos homens, esse gráfico aqui é marrom. Então ele vai subindo junto com o PIB e chega em 1971, ele estagna. Agora o da mulher, ó, ele começa aqui, ele vai subindo, em 1971 continua subindo. E hoje as mulheres já ganham mais do que os homens, tá aqui, ó. É o oposto que a feminista fala, né? Só sobe, e o dos homens está aqui estagnado, a partir de 1971. Olha isso daqui, ó. Antes, aqui só homens trabalhavam, lá em 1965, 38%, caiu para 21%. Agora, só mulher trabalha, subiu de 2% para 7%, e os dois trabalham juntos, o homem e a mulher. Saiu de 47%, foi para 66%, chegou a quase 70%. Sim. Então, assim, todos os gráficos aqui vão mostrar a deterioração do nível de vida das pessoas a partir de 1971. O número de divórcios começou a subir já em 1971 nos Estados Unidos. Então, olha só, o que aconteceu aí nessas décadas? O que aconteceu que começou a quebrar casamento e tudo mais? Olha isso aqui, ó. Quanto que a pessoa ganhava, por exemplo, em 1971, na média? Tá escrito aqui em algum lugar, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Puxa, não vai estar aqui. Aqui, ó. Média de salário. A pessoa ganhava, na média, 10.622 dólares por ano, que dava menos de $1.000 por mês, tá? Então, $10.000 por ano. Quanto custava uma casa? Custava $25.000. Ou seja, o cara precisava de 2 anos e meio juntando dinheiro, 2 anos e meio, para comprar uma casa com o salário dele. Você consegue comprar uma casa com 2 anos e meio de salário? Olha só, quanto custava um carro? O cara ganhava 10 mil, o carro custava 3.500. Ou seja, em 3 meses o dinheiro de salário dele, médio, trabalhador de chão de fábrica, em 3 meses ele conseguia comprar um carro com o dinheiro dele. Você consegue comprar um carro com 3 meses de salário? Em 1971 dava, agora não dá. Que agora tem mais tecnologia, então o preço das coisas, como é que é? Devia baixar, mas está subindo. Alguém fez uma mutreta, né? Nem te conto se foi os bancos, né? Pois é. Vamos dar uma olhada aqui, continuando aqui, ó. Para você pagar uma anuidade de Harvard, custava $2.600 por ano, você ganhava 10. Ou seja, 2 meses de trabalho você pagava o ano inteiro de Harvard. E agora? Agora você não paga, nem a pau. Pois bem, olha quanto custava o açúcar, 62 centavos para 2,5 kg de açúcar. E assim vai, ó, ovos, 45 centavos por dúzia, você ganhava tipo assim, quase $1.000 por mês nos Estados Unidos. Tá bom. E aí veio a inflação. Olha a inflação aqui. A inflação bem perto aqui, ó. O preço de uma latinha de comida. Tava aqui 10 centavos em 1895. 1900 estava aqui 10 centavos. 1910, 10 anos depois, 10 centavos. 1920, 10 centavos. 1930, 10 centavos. 1940, 10 centavos. Cadê a inflação? Não tem inflação. 1950, 10 centavos. 1960, 10 centavos. 1970, 10 centavos. E aí começa a subir, ó. Subiu aqui, ó. Até $1 e pouco. Multiplicou por 10. Se multiplicou por 10, seu salário diminuiu por 10.
Tá diminuindo, é isso que está acontecendo. Mas o que gerou essa inflação, hein? Que coisa curiosa esse gráfico. Essa setinha apontando para 1971. O que aconteceu em 1971 que fez aumentar a inflação e destruir todos os parâmetros sociais? O que será que aconteceu em 1971? Sim, eu sei, eu já vou te contar. Olha só, vamos pegar aqui mais alguns exemplos aqui, ó. Preço da eletricidade, ó. Bem estável, 1951, 55, 61, 66, 71, ó. Preço da eletricidade só sobe. Mas espera um pouquinho, a ciência não fez coisas mais modernas, Afonso? Por que o preço só sobe? Não devia baixar? Devia, né? Mas alguém fez alguma mutreta em 1971. O que será que aconteceu? Espera mais um pouquinho aí que eu já te conto. Olha só aqui, também tem um monte de gráfico aqui mostrando um monte de coisa. Não vou mostrar tudo assim detalhadamente, mas vamos lá. Olha só o que está acontecendo aqui. Esse gráfico verde é o que? A reserva de ouro dos Estados Unidos, que começou a cair em 1971, eles travaram, eles pararam de vender. Né? O preço do ouro estava estável e de repente em 1971 começou a subir e não parou mais. Sabe o que aconteceu em 1971? 1971 foi quando o dólar deixou de ser uma moeda lastreada em ouro e passou a ser uma moeda lastreada em dívida. Eu sei que você pode não entender o que significa, mas significa o seguinte: antes as moedas elas estavam lastreadas no metal, um metal raro, que é o ouro. E esse metal raro fazia com que o governo não pudesse gastar mais do que ele tinha de metal. E aí em 1971, os governos eles começaram a lastrear o dinheiro deles, copiando os Estados Unidos, em dívida. E essa dívida pode crescer infinitamente. Então o trabalho do homem ele não importa mais. O que importa é o governo agora tem dinheiro para começar a fazer distribuição de dinheiro por aí. Ele não está mais dependente dos homens trabalhando, se esforçando, feito uns doidos, para gerar caixa, porque agora eles podem gerar caixa com um botão no computador, assim, ó. Tchim, eles imprimem quanto dinheiro quiser. E é por isso que a partir de 1971 acontece isto aqui, ó. Olha só, deixa eu ver aqui. Isso aqui é o número de quebras de moedas no mundo a partir de 1971 aqui para cá, né? E começando aqui na época napoleônica em 1800 e pouco. Então um monte de moedas quebrando e depois de 1971 aqui começa a aparecer um monte de moedas quebrando de novo, como por exemplo o cruzeiro, o cruzado no Brasil, outras tantas moedas que deixaram de ter lastro, certo? O que aconteceu com os países? Vamos dar uma olhada, ó. Os Estados Unidos começou a se endividar desse jeito aqui, ó. Começou aqui quase nada de dívida. E agora tá aqui em cima, e agora já subiu mais, porque isso aqui era só até 2020, aí teve o negócio da doença chinesa, isso aqui subiu mais ainda, certo? Então por quê? Porque isso aqui não é baseado em um metal. Então eles não querem mais saber, antes eles precisavam das pessoas felizes, trabalhando, manter a família das pessoas bem, porque senão as pessoas não iam pagar imposto e eles iam se ferrar. Mas hoje, se as pessoas, tipo assim, pagar ou não, ou o cara trabalhar ou não, eles não estão nem aí, porque eles simplesmente apertam um botão e imprimem mais dinheiro baseado num número que vai ficar num caderno anotado em algum lugar e que não é lastreado com ouro, não é lastreado com prata, não é lastreado com nada. É um dinheiro de papel, ok? Pois bem, ou seja, tudo isso aconteceu. Essa outra coisa que aconteceu aqui. Quando isso foi feito, isso aqui foi feito para beneficiar banco, certo? Foi para beneficiar banco. Deixa eu ver aqui o lucro dos bancos a partir de 1971. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada se eu acho aqui. Olha só. Os bancos, tá vendo aqui em 1960, eles valiam muito menos do que a indústria. A indústria valia 50 vezes mais que os bancos, tá vendo aqui, ó? Essa linha que eu tô passando o mouse aqui, ó. Bem em 1960, baixinho eram os bancos, ó. E aqui, ó, mais de 10 vezes maior era a indústria. Aí o que aconteceu? Em 1971 foi aqui, ó, os bancos começaram a subir, porque eles começaram a imprimir dívidas. E olha só, subir, a ponto de hoje os bancos valerem 3 vezes mais do que as indústrias. Na verdade não hoje, já em 1985 os bancos valiam 3 vezes mais do que todas as indústrias. Certo? O lucro dos bancos disparou, mas tem uma coisa muito interessante em 1971, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não consigo grifar, né, nesse negócio aqui, deixa eu ver aqui, olha só, vamos ver, a gente vai ver que o lucro dos bancos se multiplicou feito louco a partir de 1971, deixa eu ver, onde está isto? Eu não vou achar, mas vocês podem olhar aqui. Vocês podem dar uma olhada.
Olha só, em 1971, cada vez estava baixando a idade de casamento. Em 1890, o homem casava com perto de 26 anos. Depois ele começou a ter mais emprego, começou a casar com 25. Começou a casar com 24, aqui ó, em 1940. A mulher estava casando aqui ó, com 21 anos em 1940. A mulher começou a casar com 20 anos na década de 60. E aí vem 1971 e bum! A mulher agora, em 2019, está casando na média com 28 anos e o homem com 30. Tudo isso pro banqueiro ter lucro, pô. É lógico, vai ferrar seu filho, vai ferrar um monte de coisa, mas esses caras precisam ter lucro para manter ideologias por aí funcionando, para eles fazerem propaganda aí. Quantos bancos não fazem propaganda do mal por aí? Pessoal, deixa eu só tirar um bichinho daqui, pronto. E é isso, paciência. Deixa eu ver se tem muito gráfico aqui, vocês vão se divertir com esse negócio aqui. Olha só aqui, ó. Número de crianças nascidas de mães solteiras. Então, fora do casamento, ó, mulher negra em 1940 estava em 15%, subiu, aqui ó, 1971 disparou, vum, e agora chegou em 70%. 70% de todas as crianças afrodescendentes vão nascer de um lar sem pai. 72% nos Estados Unidos. Para a mulher branca, diz aqui ó, antes estava perto de 0%, e agora está em quase 30%. Para a mulher hispânica, que começou a ser medida em 1980, estava aqui ó, entre as duas, agora já está em 52%. Sendo que assim, a gente já sabe, por exemplo, na Colômbia, um país extremamente católico, com 90 e poucos por cento da população católica, certo? Mais de 90% das crianças não tem pai. 90%. 90% das crianças não tem pai. É o país com o maior número de mães solteiras. É 90 ou 85, uma coisa assim, por cento das crianças não tem pai. Ó, número de crianças a partir de 1971, que tá aqui a flechinha, só cai, ó. A mulher tinha 5 filhos, né, na média, e agora, ó, estamos indo pro buraco. A gente já não tá aqui em 2,5, a gente tá quase bem abaixo aqui. O Brasil tá em 1,7, tá bem aqui embaixo. E alguns países asiáticos lá, acho que é Coreia do Sul, né, tá abaixo de 1 já. Tipo assim, tá tudo sendo destruído. Todos os gráficos aqui sobre 1971, e aí tem essa discussão ampla, que é o que? O dinheiro mudou para privilegiar os banqueiros cada vez ganham mais dinheiro, desculpa falar isso, estou parecendo um esquerdista falando, mas o fato é, eles não produzem, e eles são os mais ricos de todos. E eles financiam um monte de ideologias, eles financiam, assim, uma penca de ONGs, essas ONGs todas, eu não vi nenhuma, assim, que faz um bem absoluto, elas, em geral, elas são ideológicas, tipo assim... Meu amigo, vou te falar uma coisa. A grande desigualdade de renda vem dos bancos, para começar a conversa, né? É lógico, tem outras desigualdades que vêm através da monogamia, a gente já falou sobre isso outras vezes, né? Porque se um homem rico ele tem 300 filhos, ele vai dividir o dinheiro entre 300 filhos, as pessoas mais pobres também vão casar com esses filhos eventualmente, porque esses filhos também vão querer ter mais do que uma esposa, a filha também vai querer casar com um cara, etc, tal. E aí no final das contas todo mundo sobe, né? Era assim que era feito no Império Azteca, o que mantinha a mobilidade social, mantinha a oxigenação social. Porque, imagina só, não tinha dois grupos, os muito ricos e os muito pobres. Existia o seguinte, como tinha mobilidade social, certo? Ninguém queria fazer mal às pessoas ricas, porque as pessoas ricas também casavam com pessoas pobres. Porque a pessoa rica podia ter, por exemplo, 100 esposas, teve um Azteca lá que teve 1000, que nem o rei Salomão, ou 3000, não lembro. Então o que acontece? Tem vínculos entre a classe de cima e a classe de baixo que está elevando todo mundo. Agora, hoje não. Hoje em dia o cara só pode casar com uma. Ele vai pegar uma mulher lá que, tipo assim, tem pouco conhecimento, é de uma família muito pobre, etc, tal, ou ele que é da elite vai procurar uma mulher da elite. Ele vai procurar da elite, não tem mobilidade social, percebe? Por causa da monogamia. Mas tudo bem, isso é outra conversa, é outra hora, tá bom? Uma hora eu vou pegar o livro sobre isso, vou explicar pra vocês, vou pegar tintim por tintim o que diz lá no livro, como é que foi a queda do Império Azteca por conta da imposição da monogamia obrigatória. Pessoal, a maior parte todos os países que tinham poligenia, o homem com mais do que uma esposa, todos eles, o que prevalecia era a monogamia. Não tenho nada contra a monogamia. Eu tenho contra a monogamia obrigatória. Você entendeu? Eu não tenho nada contra. Eu sou monogâmico, tenho minha esposa, certo? Mas você obrigar as pessoas a não poder ter mais do que uma esposa, mas ao mesmo tempo você permitir elas ter amantes, etc, tal, pra mim é errado. Porque se é monogâmico o negócio, vamos supor todo mundo é sério. Não, a gente é monogâmico. Então vamos fazer um acordo? Quem tiver amante vai pra cadeia, 10 anos de cadeia.
Aí começa assim, todo mundo olhar pro lado. Acho que não, isso é muito pesado, etc. Tal. Mulher com amante, 10 anos de cadeia, homem com amante, 10 anos de cadeia. Que tal essa? Não, a gente é monogâmico, mas... Tipo, você tá de brincadeira comigo, né, meu? Não, você não é monogâmico? Então põe aí. Se você é macho pra falar que... Não, vai lá, bate no peito feito King Kong falando que é monogâmico. Então vai lá e pede pros parlamentares todos colocar 10 anos de cadeia pra quem tiver amante. Só que todos eles têm amante. Mais do que uma. Ah, pede lá pra eles, vamos ver. Não vai, entendeu? Não vai. Por quê? Porque é uma sociedade hipócrita. Você pode ter múltiplas mulheres, o que você não pode ter é múltiplas mulheres que você sustente e tenha filho com elas e ame todas elas. Isso você não pode. Mas você usar elas e jogar fora feito um lixo, isso aí os políticos não vê mal nenhum, e nenhum macho aí monogâmico vê também, e nenhuma moça aí monogâmica também vê problema nisso. É só um amante. Não é isso? Negativo, tá erradíssimo. Ponto. Bom, dito tudo isso, eu falo isso porque, tipo assim, é muita hipocrisia, entendeu? É muita hipocrisia. Os caras vão lá e falam assim, o pastor Dá é safado, porque tem 3 esposas. Ele casou com uma, casou com outra, casou com outra em tempos diferentes. Agora, vê o seu pastor, ele casa com uma, cospe, joga fora, deixa lá com o material genético dele dentro, pega a outra, casa, joga fora, aí tá com a terceira. Aí o cara só tá com uma e o outro tá com 3. Quem que é o safado? O cara que tá com as 3 ou o cara que tá com uma só? Não, Afonso, a moral é assim, ó, você pode fazer assim, portanto que seja uma por vez, entendeu? Você tá de brincadeira comigo. Isso é uma piada, entendeu? Essa sociedade é uma piada. Tipo assim... Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Eu sempre comento alguma coisa desse tipo assim pra ir cutucando a cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem que elas vivem numa mentira, entendeu? E para elas começarem a refletir, porque muitas das coisas que elas têm na cabeça não é delas. Foi colocado pela televisão na cabeça delas, foi colocado pela Disney. Na Disney, os dois vivem felizes para sempre. Ninguém lava roupa, ninguém lavava prato, ninguém faz nada, entendeu? Tipo assim, o lixo do banheiro não enche. Tipo assim, aí o lixo do banheiro não cai pra fora e você tem que pegar lá o lixo pra pôr pra dentro do saquinho. Nada acontece, a vida deles são perfeitas. Sim. Tipo assim, você quer enganar quem? Bom, pessoal, vamos parar por aqui hoje. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção e pela paciência, principalmente. Até mais.